Muito bom dia, minha gente querida. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Quadro que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã. É uma grande alegria poder estar juntinho de você. Eu tenho aquele pedido todo especial. Se você está chegando por aqui agora, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like. E ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. O tema da nossa oração da manhã de hoje é Vamos velejar. O nosso texto devocional é o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32, que nos conta a seguinte história. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Nossas vidas são como um velejar. Por vezes estamos em águas bem tranquilas e sossegadas, e graças a Deus por isso. Em outros momentos estamos enfrentando a fúria das águas, onde a nossa única opção é elevar a nossa fé em Deus. Muito longe de um discurso determinista e de um jargão da fé cristã, eu lhes digo, no dia de hoje, em Cristo Jesus, por difíceis que sejam as circunstâncias, nele nós somos mais que vencedores. E é bem como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, no verso 31, quando ele então afirma: "Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Muito longe também de um discurso pessimista e derrotista, é certo que passaremos por algum tipo de provação ao longo do nosso velejar nesta vida. Bom, bem-vindo à vida. A vida é feita de bons momentos e de momentos que às vezes não são tão bons. A grande questão é o que fará a diferença quando estivermos passando por esses momentos, bons ou ruins. O que precisamos neste exato momento permitir é que o capitão Jesus entre no barco e aquiete os nossos corações pela sua presença gloriosa. E digo-lhes uma coisa muito importante: quer sejam nos bons ou nos momentos difíceis e até pesarosos. Max Lucado certa vez disse o seguinte: Deus nunca prometeu ventos constantes, mas garantiu sua presença em cada curva da viagem.
Bom, quando nós olhamos para o nosso texto de hoje, nós aprendemos 5 lições muito valiosas da navegação desta vida. Primeiro, Jesus anseia estar ao nosso lado na navegação. Sim, ele deseja tanto que se importa com os seus discípulos e se aproxima deles quando tudo estava muito difícil. Segundo, Jesus em algum momento nos desafiará a colocar os pés para fora do barco. A grande questão é: quem é que, como Pedro, ousará colocar os seus pés para fora do barco? Digo-lhes verdadeiramente que bem-aventurado foi Pedro, porque ele provou da sustentação trazida por Deus quando ele colocou os seus pés fora do barco. Terceiro, Jesus sempre estará pronto, se for necessário, a nos socorrer, assim como ele fez com Pedro, estendendo as mãos, tomando pelos seus braços e então firmando novamente os seus passos. E por último, em quarto lugar, nós aprendemos também que Jesus aquietará as ondas sempre que for preciso. Quando nós olhamos para esse texto, aprendemos todas essas lições valiosas sobre este momento em que os discípulos estavam navegando. A W. Tozer diz o seguinte: deixe Deus ser o timoneiro da sua vida e você descobrirá que mesmo as tempestades têm propósito. Que Deus nos ajude a compreender tudo isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, obrigado pelo dia de hoje, pelo teu amor e teu cuidado. Neste velejar da vida, clamamos que o Senhor seja o timoneiro dos nossos corações. Até porque os nossos corações são enganosos e tentarão nos colocar em rotas distantes da tua vontade. Livra-nos de nós mesmos e ajuda-nos a compreender toda a dimensão do teu propósito em cada momento desta jornada de navegação da vida. Guarda-nos por amor a ti, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui com a oração da manhã.